Meus irmãos, os pastores abusadores, eles usam esse texto de Salmo 105, né? Salmo 105, versículo 15, que está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltratei meus profetas. Eles usam esse texto para dizer que eles são ungidos de Deus. Eles acham que eles são uma espécie de objeto consagrado a Deus. Eles se acham acima de todos os irmãos na igreja. Eles se acham intocáveis. Eles se acham ungidos de Deus. E eles se acham inacatáveis. Né? Inacatáveis. Ninguém pode desacatar ele. Ninguém pode questionar algum assunto bíblico para eles. Ninguém pode dar um palpite, dar um conselho para eles, porque eles se sentem melhores do que os membros da igreja. Eles se sentem protegidos, imunes. Eles se sentem melhores do que os outros. E eles falam que têm uma unção melhor e maior do que as ovelhas. E que eles têm acesso direto a Deus e que eles são ungidos. Mas observe, em Salmo 105, versículo 15, quando diz assim: não toquei nos meus ungidos, não maltratei meus profetas, ungidos aqui não está se referindo aos pastores, não. Ungido aqui nesse texto não está falando nem se referindo a pastores, não. É por isso que eu digo, nós temos que ler o texto e o contexto para contextualizarmos o texto. Você tem que ler o texto e o pós-texto, porque todo texto que você lê fora do contexto é pretexto para heresia. Então vou ler aqui em Salmo 105, versículo 8, que diz assim: lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiro nela, quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Observe que no versículo 8, eu vou ler mais uma vez, diz assim: lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Versículo 9 diz assim: do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Versículo 10 diz assim: o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Então, quando a Bíblia diz em Salmo 105, versículo 15 assim: não toquei nos meus ungidos, esses ungidos aqui não tem nada a ver com pastor, com pastores. Esses ungidos aqui são Abraão, Isaque e Jacó e todos os judeus de origem judaica. São todo o povo de Israel. Observe que o povo de Israel, durante a sua peregrinação no deserto, Deus não deixou faltar maná, cardornizes, né? Deus sustentava o povo com o pão do céu. Deus deu para o povo de Israel cereal de anjo, comida de anjo para o povo de Israel comer no deserto.
durante a peregrinação de 40 anos no deserto, rumo à terra prometida, Deus não deixou as vestes do povo de Israel se envelhecerem e nem os seus sapatos rasgarem nos seus pés, né? Deus não deixou seus sapatos rasgarem, nem as suas vestes se envelhecerem. Entendeu? E Deus fazia seus sapatos crescerem em seus pés. Então escute por gentileza. E Deus chama o povo de Israel de povo ungido, nação santa, nação eleita, povo comprado, conquistado, nação peculiar, sacerdócio real. Então, quando a Bíblia diz em Salmo 105, versículo 15 assim, não toquei no meus ungidos, não está se referindo a pastores, não, está se referindo ao povo de Israel. Está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. E está se referindo também a José. Está se referindo também à geração de José. José também era judeu de origem judaica. E está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Está se referindo ao povo de Israel. Não tem nada a ver com o pastor aqui nesse texto. É por isso que eu falo para os irmãos. Nós temos que ler o texto para nós contextualizarmos o texto. Então, não toquei nos meus ungidos e não maltratei meus profetas. Esses profetas aqui é os profetas judeus de origem judaica. Deus usou agora Davi para escrever Salmo 105, versículo 15, e para se referir ao povo de Israel, para falar da peregrinação, para falar do conceito do pacto que Deus fez com Abraão, para falar do juramento que Deus fez a Isaque, né? Salmo 105, versículo de número 9, está escrito assim, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Aí no versículo 10 diz assim, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, né? Então aqui fala de Jacó, Isaque e Abraão. Então, não toquei nos meus ungidos, aqui é Abraão, Isaque e Jacó. Aí no versículo de número 11 diz assim, dizendo, a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei, dizendo, não toquei nos meus ungidos e não maltratei meus profetas. Aqui está se referindo ao povo de Israel. Aqui está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui não está se referindo a pastor nenhum, não. Aqui não está falando, não está se referindo a pastor nenhum, não. Aqui está se referindo ao povo de Israel, querido. Todo crente é ungido. Não existe pessoas favoritas de Deus. Não existe pessoas que Deus assim trata melhor do que outra, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas são os homens, mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, todo crente é ungido, e eu vou lhe provar. No Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22, olha que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, inspirado, usado pelo Espírito Santo, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 21 e 22. Todo crente é ungido de Deus, todos. Paulo disse aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21 e 22.
né? É 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o que Paulo disse. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Na Nova Aliança, no Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neoterotestamentário Bíblico, o apóstolo São Paulo, no ano 58 depois de Cristo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina para a igreja de Corinto, né? Para a igreja de Corinto, a capital de Corinto era a Grécia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 assim: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo estava dizendo bem assim para os irmãos de Corinto, para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, quem nos ungiu foi Deus. Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja de Corinto que todo salvo em Cristo, que todo cristão genuíno que obedece a Deus, que obedece a palavra de Deus, é ungido de Deus, é separado de Deus. Então, todos nós somos ungidos de Deus. Só que os pastores abusadores, eles usam esse texto fora do contexto e eles pregam heresia para o povo porque eles são heréticos. E eles usam o Salmo 105, versículo 15, dizendo: não toquei nos meus ungidos, para dizer que eles são ungidos de Deus, que eles não pecam, que eles são maiores do que os membros da igreja, que eles são maiores do que as ovelhas, que eles são imunes ao pecado, que eles não pecam, que eles são melhores do que os outros. E eles usam esse texto para amedrontar as pessoas, para colocar medo nas pessoas. Por exemplo, tem pastor que quando um irmão, uma ovelha dele, né, uma ovelha dele se levanta e fala: pastor, o senhor está errado, pastor. O senhor está fazendo isso, e o senhor está errado. Ele ameaça logo. E eles usam o nome de Deus para ameaçar: você vai morrer, porque você está falando mal de mim, eu sou pastor. Cuidado, rapaz. Deus vai pesar a mão na sua cabeça. Você vai ficar sem andar, você vai ficar aleijado. Você vai morrer, você vai ficar paralítico porque eu sou pastor. Então, eles usam esse texto para se protegerem, para se defenderem, para enganar o povo, porque de ungidos do Senhor, de ungido de Deus, eles não têm nada. Eles usam esse texto para se defenderem, para benefício próprios, para continuar dominando o povo com rigor e com dureza, para continuar maltratando o povo, porque eles acham assim: não. O povo nos vê como ungido de Deus, o povo nos tem autoestima, então a gente pode maltratar as ovelhas, humilhar os irmãos, a gente pode pecar, a gente pode trocar de esposa, a gente pode adulterar, a gente pode triplicar e duplicar nota fiscal falsa, a gente pode fazer lavagem de dinheiro dentro da igreja, a gente pode roubar o dízimo da igreja, a gente pode roubar o dinheiro dos fiéis, o dinheiro dos membros da igreja, que ninguém vai abrir a boca, porque eles têm medo, porque ele nos tem em autoestima, nos trata com honradez, com honra, com respeito, e para ele nós somos ungidos do Senhor, e como ungidos nós somos imunes, nós somos intocáveis. Ninguém pode tocar na gente. Porque se alguém tocar em nós, a gente amaldiçoa. Irmãos, quem é um homem que tem poder para amaldiçoar outro homem? Nenhum homem tem poder para amaldiçoar outro homem. Nenhum homem tem poder dado por Deus para maltratar as ovelhas, para humilhar as ovelhas, para jogar praga, maldição nas ovelhas. Tem pastor de igreja que quando a ovelha está congregando na igreja dele,
ele trata bem, né? Ele chama de servo de Deus, trata bem, aquele negócio todo. Aí quando a ovelha descobre que dentro da igreja dele tem adultério, tem prostituição, tem pecado e que ele está roubando, e a ovelha sai da igreja, ele reúne logo a igreja para manchar o nome da ovelha, para queimar aquele irmão, para queimar aquela irmã, e chama de insubordinado, chama de rebelde, chama de submisso. Quer dizer, o irmão e a irmã só prestam para eles enquanto está congregando nas igrejas deles. Quando sai da igreja dele, né? Quando sai das igrejas deles, o irmão ou a irmã já não presta mais. É tido como um rebelde, como insubmisso. E muitos fazem reunião com os membros da igreja e falam: fulano está desviado. Por que ele fala isso? Muitos pastores, quando um membro da sua igreja descobre que ele está passando a mão no dízimo, que ele está roubando na igreja, que ele está em adultério, que ele está saindo com as irmãs da igreja, que ele está indo para motel, quando o irmão sai da sua igreja, ele, com medo do irmão abrir a boca e denunciar ele e falar para outros irmãos e a casa dele cair, ele reúne logo a igreja e fala que o irmão saiu da igreja porque o irmão está desviado, porque o irmão é rebelde, porque o irmão é um insubordinado, não gosta de obedecer, porque o irmão caiu. Aí eles descem e vai até no fundo do poço. Ele se comporta como verdadeiros filhos do diabo e começa a caluniar o irmão. Calunia o irmão, calunia a irmã, quando ele fala assim: o irmão fulano não presta, saiu daqui porque não presta, fez isso, fez aquilo, é um insubordinado, é um rebelde. Por quê? Porque esses pastores corruptos, infiéis, mercenários, eles sabem que se eles reunir o povo e falar que fulano é rebelde, é insubmisso, o povo não vai acreditar numa pessoa que saiu de uma igreja debaixo de rebeldia. O povo não vai dar crédito, credibilidade à palavra de uma pessoa que não foi submisso ao pastor de uma certa igreja. O povo não vai dar crédito, credibilidade a uma pessoa que saiu de uma igreja. Então, por isso que eles fazem a reunião com os membros e falam que fulano é rebelde, é insubordinado, porque se fulano denunciar, falar que ele está roubando, que ele está em adultério, que o interesse dele só é dinheiro, ninguém vai acreditar no irmão ou na irmã, porque ele já queimou o irmão e a irmã chamando de rebelde, de submisso, de insubordinado. Porque eles se acham melhor do que as ovelhas. Eles se acham consagrados de Deus. Só quem era ungido no Antigo Testamento era juiz, rei, profeta e sacerdote. No Novo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de Neotelotestamentário Bíblico, não se refere a pastores como ungido. E nem se refere a pastores como títulos. Quando a Bíblia diz em Efésios, o apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, a igreja de Éfeso, no ano 58 depois de Cristo, quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 assim: e ele mesmo deu uns para doutores, e outros para pastores, e outros para evangelistas, né? E outros para apóstolos, e outros para profetas. Ali não está se referindo a títulos, ali está se referindo de dom de pastor, dom de profeta, dom de apóstolo, dom de doutor. Ali está se referindo a dons. Ali está se referindo a ministério dado por Deus, a dons. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28, olha o que diz a Bíblia.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. 1 Coríntios, capítulo 12, fala acerca dos dons espirituais. A palavra dom no grego quer dizer charisma, que é equivalente ao latim no plural, recebe o nome de charismata, que significa dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedade de línguas. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Versículo 30. Tem todos o dom de curar? Está se referindo a dons espirituais, né? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas, interpretam todos. Agora eu vou ler mais uma vez o versículo 28 para você entender melhor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres aqui também é dom, depois dons de curar, dom, socorro, governo, variedade de línguas. Então escute. Quando a Bíblia de 1 Coríntios 12, 28, que Paulo falou assim, e a uns Deus pôs na igreja como apóstolo, outros como profeta, outros milagre, outros dom de curar, outros socorro, governos, né? E outros com variedade de língua. Paulo está se referindo não a título, Paulo está se referindo a dons, né? Uns com dons de apóstolo, outros com dons de variedade de línguas estranhas, outros com dons de cura, outro com dom de operação de milagre, outros com dom de socorro, outro com dom de governo, né? Aqui está se referindo a dons. Então, meu querido, você é ungido de Deus. Não caia nessa conversa de pastor e mercenário, não. Eu sou ungido de Deus, aí daquele que tocar em mim, não toque